O engano de Deus. Deus abençoe, amados e amadas. Esta mensagem é forte, não porque eu queira parecer forte como muitos pregadores, entre aspas, hoje em dia, sino porque a doutrina que vão escutar agora é muito bíblica, clara e mostra o caráter justo, glorioso de nosso Deus. Um caráter e um nome de Deus que mostra seus atributos, sua justiça, seus juízos, sua misericórdia. E a maioria não conhecem esse caráter. Então, o título deste estudo é O Engano de Deus, é com um signo de interrogação. Por que em signo de interrogação? Porque a maioria de vocês talvez não entende esta doutrina tão importante em todas as escrituras, de como Deus literalmente fala que engana o seu povo. Mas temos que entender qual é o significado de que Deus engana. Obviamente nada mal, nada pecaminoso pode sair da mente da pessoa de Deus, porque Ele é santo, puro e não tem pecado nenhum nele. Ele é perfeito em toda bondade, moral, em toda glória, majestade. Nós temos que entender a doutrina para temer. Antes de orar, quero dizer a todos vocês que estão assistindo, se você, amado ou amada, não está interessado em conhecer essa doutrina que vai fazer você tremer e temer diante de Deus, se você não está interessado em perseverar até um fim e ser salvo do engano deste século, deste tempo que o Senhor Jesus falou que é o tempo do engano, se você não quer conhecer a verdade e ser liberto, pode parar de assistir esse vídeo. Pode parar de assistir esse vídeo. Se seu coração não está, de novo, obviamente meu coração, minha oração, o coração de Deus está que vocês escutem e possam ser salvos dos enganos que estão vindo, já chegaram e vão chegar ainda mais. E que Deus salve suas almas, o desejo de Deus. Mas se vocês não querem conhecer a verdade, se vocês não querem se submeter à verdade absoluta das Escrituras, então pode parar de assistir agora, sair e seguir no caminho da ignorância, da falta de conhecimento e ao final serem destruídos por Deus, que prometeu que por falta de conhecimento o meu povo é destruído. Agora, se vocês querem conhecer a verdade, se vocês querem ser livres da condenação, do engano deste tempo, prestem atenção, com temor e tremor, escutem esta mensagem, que toda a doutrina da palavra de Deus, temam, obedeçam, se arrependam, e alguns de vocês, se não são salvos, sejam salvos, e os que estão desviados, voltem para o caminho da verdade, e continuem na liberdade dos filhos de Deus, para sermos poupados juntos da ira vindoura, que está anunciada pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo e por todas as Escrituras. Vamos orar, amados e amadas. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Senhor, de todo o coração, que todo aquele que ouve possa prestar atenção, Senhor, todo esse entendimento, inteligência, Senhor, sabedoria, conhecimento, para que eles possam, Senhor, eles ou elas possam esquadrinhar estas palavras, Senhor, da tua Bíblia, da tua Escritura, e possam chegar a entender e serem salvos, Senhor, do engano. E todos aqueles, Pai, que não queiram assistir, que tudo é o julgamento, Pai, o juízo decretado para eles. Todos aqueles que recuam da verdade, que negam a verdade, que não querem mais a verdade para serem salvos, que preferem a injustiça e rejeitam o amor da verdade, que tu, Senhor, faças conforme a tua palavra. Entregues a teus juízos, Senhor, operação do erro, ao engano, Pai, que tu decretaste para todo aquele que não quer teu amor, mas que é o amor do mundo, o amor do pecado, o amor do diabo, o amor desta vida que passa, Senhor. Tem misericórdia de nós e glorifica-te por meio desta mensagem, Senhor, que é anunciada com todo temor e tremor diante de ti. Ó Pai, usa-me para a tua glória e honra e salva os corações dos que estão assistindo e ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Tenho falado desta doutrina muito em muitos estudos bíblicos já, aqueles que já conhecem os estudos, que estamos juntos na caminhada, firmes, combatendo no Evangelho de Cristo. Sabemos que isto é algo doutrinal, é algo do caráter de Deus. Deus enviar um engano para que as pessoas creiam mentiras. Literalmente,
para Deus não salvar elas pela dureza dos seus corações, pelas suas rebeldias. Na Bíblia fala também uma simbologia da duro pescoço, como esses, não sei se vocês já pegaram um gado, uma vaca e tentaram mover a pescoço, é impossível, é muito grosso um boi e não torce. Assim é comparado o caráter todo rebelde e obstinado que não quer obedecer a palavra de Deus, duro pescoço, que não volta para o Senhor. Tomara que não seja. Você também, Salmo 32 fala de cavalos, de mulas que não têm entendimento. Leiam Salmo 32, não são palavras ofensivas, são palavras de juízo de parte de Deus para aquela geração que não quer conhecer a palavra de Deus. Então o título desta mensagem, amados, temível, uma doutrina terrível, temível, que Deus faz conhecer a nós para tremer e abandonar todo pecado, toda injustiça e o engano de Deus. Então, a pergunta é, Deus engana as pessoas? Você está enganado por Deus? Você quer o engano de Deus, sabendo que Deus não faz mal nem pecado nenhum? Vamos para isto, amados, a segunda carta de Tessalonicenses, Paulo escrevendo esta igreja, que nasceu numa cidade muito violenta. Podem ler Atos 17, quando vemos como eles, enfurecidos contra o Evangelho, contra Paulo, perseguem ele e literalmente odiavam o Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prevaleceu, Deus salvou almas, eles glorificavam a Deus, a palavra era pronunciada, promulgada por eles, e Paulo adverte nesta carta, 2 Tessalonicenses, acerca dos finais dos tempos. Os primeiros 2 capítulos falam mais disso, já o terceiro capítulo continua as exortações, mas vamos ler segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Na igreja de Cristo é normal sofrer perseguições e tribulações como o Senhor Jesus Cristo. Na pausa, se você não sofre perseguição nem tribulação por causa da palavra, você tem que se perguntar que Deus, que Cristo está seguindo. Porque se meu Cristo foi perseguido, crucificado, nós estamos crucificados com Cristo e crucificados ao mundo e o mundo a nós. E nós temos que levar as marcas de Cristo. Cristianismo bíblico não é viver uma vida totalmente alheia de problemas. Não, isso não é. Essa falsa igreja universal, o que diz para de sofrer, isso não existe. A vida cristã é levar as marcas de Cristo, crer nele e padecer também por causa dele. Leiam Filipenses 1:29, leiam Romanos 8:17 e outras passagens que falam que o cristão passa tribulações. 5. E este é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando? Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos, a volta de Jesus, em chama de fogo, tomando vingança, glória a Deus, na consumação, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltar, depois da grande tribulação de 3 anos e meio, na consumação, quando ele se vingar, quando venham os cálices da ira de Deus, ele vai se vingar de quem? Dos que não conhecem a Deus, ou seja, não quiseram conhecer a Deus. Tanto os que estão na igreja e fora da igreja. Por que digo dentro da igreja? Porque a maioria dos que estão na igreja não quer conhecer a Deus. Que as palavras malditas e demoníacas, espíritos enganadores, doutrina de demônios, segundo 1 Timóteo 4:1, de quem? Dos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, etc. E dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você obedece. Você está indo na igreja, você obedece tudo que o Senhor te mandar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus Cristo. João 14:15.
João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda é amado pelo meu Pai. Esqueci esse versículo, mas muito bonito. João 14, 21. É muito bonito. Diz 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Promessa dele, a quem se manifestará? Aquele que o ama, guarda os mandamentos, que o Pai amará, que ele amará, e fará morada com ele. Como diz aqui, versículo 7, se revelará. 9. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Muitos dizem, Deus não castiga, está, serão punidos eternamente. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, o Senhor Jesus Cristo vier, e para ser admirado naquele dia, a vinda do Senhor, em todos os que creem, porque nosso testemunho foi querido entre vós. Pero que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. Para que sejamos felizes agora, para que tenhamos prosperidade, para que tudo dê certo em nossas vidas sem problema nem tribulação alguma. Não, para que Cristo seja glorificado. Aleluia. Esse é o propósito de nossas vidas. Isaías 43, 7. Todos os que tenho criado, que chamei pelo meu nome, eles para minha glória os fez, diz o Senhor Deus. Isaías 43, versículo 7. Em vós e vós neles, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Este é o capítulo central do estudo de hoje. O engano de Deus. Interrogação. Ora, suplicamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, que quer por Espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está vendo quais são as características agora? Está mostrando, Paulo, da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que tinha que acontecer? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem primeiro venha a apostasia, que a palavra envolve um divórcio de Deus, divórcio de Cristo. Cristo esposo, a igreja esposa, e a esposa quase na sua totalidade tinha que se divorciar de Cristo. Isso é apostasia. E isso envolve total queda do cristianismo no mundo, total manifestação da impiedade dentro da igreja, como também diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, leiam. Isso está falando da apostasia. Já fizemos muitos estudos sobre a apostasia. E o homem de pecado seja revelado, filho da perdição, anticristo, tem que ser revelado. Se já está por vir, se já está no mundo e ainda tem que se revelar, queremos que esteja. A última geração, a guerra em Israel está lá, guerras aqui, guerras lá, apostasia, coisas diabólicas de sabedoria humana, por exemplo, inteligência artificial, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, que podem ser já um marco para a aparição do anticristo. Obviamente tem que, primeiro, ter a terceira guerra mundial. Isso já expliquei em vários outros vídeos. 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo aparecer a Deus. Profecias de Daniel claríssimas acerca da vinda do anticristo. Leam Daniel 7. Muito claro. Não vos lembrais quando ainda estava convosco de que vos dizia estas coisas, e agora vós sabeis o que detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. 2000 anos atrás, imagina agora. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vinda. Isso está em Apocalipse, leiam por favor. É claro. A esse cuja vinda, anticristo, é segundo a eficácia ou o poder de Satanás. Já falei no estudo passado, do Israel de Deus, que todas as coisas que acontecerão, estão dominadas pela soberana mão de Deus no seu comando eterno, ordem eterna. Ou seja, o céu governa sobre a terra, sobre o inferno, sobre tudo. Mas, no modo de terra, de terrenal, o diabo, com seu poder, vai trazer o anticristo com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, este é o tempo da mentira. Você já percebeu, amado, o tempo que estamos vivendo?
Você acha que as igrejas do mundo inteiro estão pregando a verdade? Você acha que a maior evidência deste tempo é verdade ou é mentira em todo quanto é lado? Principalmente onde teria que ser pregada a verdade, que é na falsa igreja. Mentira e com todo engano de injustiça para os que perecem. Os que vão perecer vão ser enganados com mentiras. Porque não receberam, porque vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade, ou seja, não receberam o amor de Deus através da sua palavra, do sacrifício de Cristo. Rejeitaram o amor de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para que pudessem ser salvos. Rejeitaram tanto na igreja como fora da igreja. Por que digo na igreja? Porque tem pessoas que vão na igreja somente por causas terrenas, ambiciosas, prosperidade, reunião familiar, eu vou consultar minha família, eu vou fazer isto, eu quero outro, quero minha esposa de volta, meu filho de volta, quero uma boa profissão. Esta semana encontrei uma mulher, infelizmente totalmente enganada por esse sistema do espírito do erro, anticristo, dando panfletos acerca da prosperidade, isto absolutamente abominável. Amados, e isso é que muitas pessoas estão aceitando. Não somente participando, se não aceitando, está tudo bem. Não, eu falei, amada, esse lugar onde você está indo é, com todo carinho e amor te falo, falei para ela, é falsos profetas. Mandou nesse lugar. 11. E por isso, porque não receberam o amor da verdade, ou seja, a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo, morrendo por pecadores imundos como nós, Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Amados, isso é tremendo. Este é o versículo da passagem de hoje. Quando digo o engano de Deus, interrogação, é uma resposta aqui e em todas as escrituras. Deus se engana, mas não com pecado. Deus engana o pecador rebelde, obstinado, que não quer seu amor, e ele o entrega a uma mentira. Aqui diz forte ilusão, forte engano, para que creiam numa mentira. 12. Para que sejam condenados, quem? Todos os que não creram a verdade. De novo, não receberam o amor da verdade, não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Agora todos, sim, aquele bêbado, prostituta, fofoqueira, aquele adúltero, aquele homossexual, aquele... Não, amados, é você, se não está amando e obedecendo a verdade, e se está comprazendo na injustiça. Um exemplo claro, esta mulher, que eu falei com ela 2 dias atrás, falou aqui na igreja, 23 anos atrás já. 23 anos. Ela se comprasse na injustiça. Se comprasse no roubo de dízimos, roubo de ofertas, roubo de primícias, adultérios espirituais, fofocas, todo tipo de pecado nessas igrejas falsas. E não diz nada. Sabe por que digo que tem prazer? Porque, amados, eu não tenho prazer em ir para um bar, a não ser para pregar o evangelho e chamar a todos ao arrependimento. Eu não tenho prazer de ir uma boate, a não ser para, de alguma maneira, pregar. Obviamente, não entrei faz muitos anos, desde que o Senhor me salvou, obviamente. Só para pregar a verdade, mas tenho prazer de estar com meus irmãos, é um deleite cantar, louvar, orar, pregar o evangelho nas ruas, resgatar as almas perdidas. Isso me dá prazer, louvar a Deus, adorar a Deus, estar orando na formosura de sua santidade. Esse é um deleite para mim. Deleite na sua destra para sempre, Salmo 16 ao final. Mas, amados, tem muitos, talvez vocês, que têm prazer em sentar em um banco, ar-condicionado, ventilador, escutar os pastores ladrões tirar o dinheiro do povo. E não fazem nada! E não têm vergonha! E dizem, não, cada um vai responder por nós mesmos, vamos dar conta, não importa. O que o pastor faça. Eu não, eu tenho que reter o bom e rejeitar o mal. Não. A Bíblia nos ensina, aparta-te, afasta-te, senão levarás a condenação. Infelizmente, muitos de vocês, ainda têm prazer
na injustiça. Amados, quem não tem prazer rejeita, repreende, ora, clama, faz uma repreensão santa contra o pecado. Esse é o nosso caráter. Como sacerdotes temos que julgar com justiça. E aquele que fica mudo em uma igreja falsa está tendo prazer na injustiça. E tem o mesmo risco de ser condenado e de que Deus envie uma forte ilusão no meio dessas igrejas falsas para que crie a mentira. De fato, se já está indo nessa igreja todo o tempo, é porque já criou na mentira. É porque já a forte ilusão talvez já tenha sido colocada na sua cabeça, porque Deus diz, não participeis das obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-vos! Por isso eu disse ao começo, se você não quer receber o amor da verdade, pode parar de escutar agora. É meu desejo, por meio da palavra, que você escute, se arrependa. Mas se você não vai prestar atenção, não acumule mais juízo para você. Porque a palavra diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está recebendo conversações, doutrinas de demônios numa igreja falsa, você vai perecer. 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação. Está falando de salvos. Através da santificação e convicção da verdade, para o que vos chamou pelo nosso evangelho, para calçardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições, tem tradições que ensinavam os apóstolos boas, que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por nossa carta. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda palavra e obra. Vamos voltar ao versículo 11, amados. E por isso Deus lhes enviará a forte ilusão para que creiam uma mentira. Todos os que estão assistindo este vídeo, a pergunta para você: você já foi enganado por Deus? Você já recebeu uma forte ilusão de parte de Deus? Vou te dar um exemplo bem claro. Nas Escrituras, esta doutrina é muito ampla. Isto vai desde o começo até os profetas, etc., até Apocalipse. E vamos ver como Deus manifesta este juízo. Lembrem, Deus não faz nada mal, nada pecaminoso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. 1 Coríntios 1, para que vocês vejam a maneira de falar bíblica. 1 Coríntios 1, 25. Aqui fala algo que muitas pessoas não entendem, distorcem. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí está falando da sabedoria, da pregação do evangelho, por meio da qual nós somos salvos. E aqui fala, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então, não é que tenha nenhuma loucura em Deus, mas é uma maneira de explicar a sabedoria perfeita de Deus para salvar os homens. Sabedoria que não entendem o mundo, por exemplo, versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, essa loucura suposta é a sabedoria de Deus para salvar aos homens por meio da cruz. E é poder de Deus. Então, amados, quando Deus fala na sua palavra que Ele engana é por razões de justiça e de juízo. Por isso eu falei, se você conhece, amado e amada, uma pessoa numa igreja falsa, por exemplo, católica, igreja falsa, Universal, igreja falsa. Aquela de Valdomiro Santiago, como se chama? Mundial, falsa. Da Graça de R.R. Soares, falsa. Lagoinha, falsa. Neopentecostais, falsas. Com aquelas RTT, pulações e prosperidade, falsas. Silas Malafaia, falso. Doutrinas calvinistas reformadas, falsas. Por quê? Porque distorcem as escrituras e o caráter de Deus, etc.
Assembleia de Deus, com todas as tradições, doutrinas humanas, mandamentos de homens, falso. Deus é amor, falso, etc. Doutrinas de demônios às vezes. E Deus não se compraze em que pessoas distorcem sua palavra. Deus tem uma vingança em seu coração, uma vingança no seu coração contra pessoas que diminuem ou acrescentam na sua palavra. Ele vai repreender. Leiam Provérbios 30, versículo 6 ou 4, se não me engano. Ele vai repreender e achar mentiroso aquele que distorce sua palavra. Ele vai condenar aquele que se diz mestre e não ensina de acordo com a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Não se façais muitos de vós mestres, porque recebereis maior condenação. Então, amados, tenhamos cuidado. E esta mensagem é uma advertência solene, cheia de temor e tremor, para todos vocês. E se entendem, se Deus dá capacidade, sabedoria de Deus para entender, então logo expliquem a seus conhecidos, familiares, amigos, do risco eterno que eles vão sofrer se não recebem a verdade do amor, ainda estejam na igreja. Se preferem escutar palavras dos falsos profetas, ainda na igreja. E não querem escutar a palavra viva de Deus que está te dizendo, versículo 11, 2 Tessalonicenses 2:11, dos finais dos tempos. Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam uma mentira. Esta é uma doutrina bíblica. Vamos a uma passagem bem chocante em Jeremias 4, versículo 10. Vocês sabem que Jeremias é um profeta da tribulação desse tempo, porque tinha apostasia no povo de Deus e Deus ia derramar seus juízos. Por quê? O instrumento escolhido dele, Nabucodonosor, Babilônia, por muitos juízos, 6 cativeiros e desolação a Jerusalém, juízos terríveis que já tinha anunciado na lei, que ia destruir e desolar seu povo por causa da sua apostasia. As maldições de Deus se cumpriram nesse tempo, como em outros tempos, e vão se cumprir também. 4:10 diz... Vamos ao versículo 8. Por esto cingivos de saco, lamentai e gemei, pois a violente ira do Senhor não se desviou de nós. E isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que o coração do rei perecerá, e o coração dos príncipes e os sacerdotes estarão surpresos, e os profetas se admirarão. Então eu disse: oh Senhor Deus, certamente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: vós tereis paz, enquanto a espada alcança até a alma. O contexto deste engano da parte de Deus, claramente diz engano, não tem como. 2 Tessalonicenses 2:11, segundo a versão Almeida, revista corrigida, diz: enviará Deus a operação do erro para que creiam a mentira. No entanto, Almeida, revista corrigida, em Jeremias 4:10, fala que Deus envia um grande engano. Ou que digo, uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Vocês podem ler suas Bíblias depois, se tem essa versão. E é muito semelhante a 2 Tessalonicenses 2:11, quando diz, nesta versão, a Bíblia King James, já disse que na revista corrigida Almeida diz: enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Aqui na King James diz: forte ilusão para que creiam uma mentira. Agora, na Jeremias 4:10, na King James diz: enganaste grandemente este povo. E na revista corrigida diz: uma grande ilusão, que é a mesma palavra no hebraico. O que quer dizer? Grande ilusão é um grande engano. Aqui que está dizendo Jeremias que Deus, por causa do seu juízo contra seu povo, está enviando um engano para eles, para que creiam a mentira. Estamos falando 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E agora, nos últimos dias, Paulo está profetizando que já agora mesmo, as portas já de receber os finais dos tempos, anticristo, etc., pessoas, talvez você,
Tomara que saia desse engano. Deus, não o diabo. Deus, não as circunstâncias da vida. Deus, não seu coração. Deus vai enviar uma grande ou forte ilusão, operação do erro, para que você ou qualquer outro que não creia na verdade absoluta da Bíblia, creia na mentira e seja condenado. Porque não gostou, não quis a verdade, mas teve prazer na injustiça. Pecados, apostasias, doutrinas de demônios, heresias. Teve prazer nas doutrinas abomináveis das denominações de hoje. Que você está, talvez. Amados, isto não é uma lição já. As pregações destes dias não vão ser lições já. É para aquele mesmo que se quer ser guardado no último dia e passar para os outros com temor e tremor o que vai acontecer. Seja 1, 2, 3, 4, passem para os outros. Talvez 10 pessoas. Mas vão temer e vão tremer diante de Deus. Agora, essa paz, que é essa paz? Obviamente, eu creio que está conectado com Jeremias 6,13, o que falam os falsos profetas de hoje. Os falsos profetas de hoje vão te dizer: vem na igreja, crê na nossa doutrina, crê nestes princípios, caminha com uma aparência de piedade, não assiste televisão, mas tem um coração duro, um coração sem amor, um coração frio, morno, que Deus, Jesus Cristo, vomitará. Ou talvez pratica coisas do mundo, não tem nada a ver. Pode fazer tatuagem, pode amar e idolatrar no futebol, pode praticar todo tipo de licenças mundanas e amor ao mundo que Deus proíbe em 1 João 2,15. Não ameis ao mundo nas coisas que estão no mundo. Se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto, acabou. Especialmente nestes tempos de engano, leia Mateus 24. O Senhor fala que o engano chegará, falsos cristos, falsos mestres. Muitos serão enganados. Leiam Apocalipse 13, que diz que muitos serão enganados pela marca da besta e o anticristo. Amados, Jeremias 6,13, porquanto desde o menor até o maior deles, cada um é dado a ganância, e desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Os líderes das igrejas de hoje em dia. Eles também curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não paz. Ou seja que os pregadores não falam contra o pecado e não têm essa cura de a pessoa se sentir totalmente condenada e ir à paz de Deus e ser curada totalmente por Jeová, Rafa, com o sangue de Cristo. Senão que dizem paz, paz, quando a pessoa está em pecado, cobiça, idolatrias, adultério, fornicações, amor à religião, amor à firmeza na igreja, mas não tem firmeza com Cristo. Não amam a verdade absoluta de Deus. Então, isto pode, obviamente, referir-se a isso quando em Jeremias 4,10 diz, Jeremias 4,10 diz, Jeremias, oh Senhor Deus, certamente enganaste grandemente este povo, a Jerusalém, dizendo, vós tereis paz enquanto a espada alcança até ela. E por que digo isso? Alguns têm outra interpretação disto, mas segundo a doutrina do engano de Deus, ou de Deus entregar uma operação do erro, é muito semelhante a 1 Reis 21. 1 Reis 21 ou 22 fala de um momento em que Acabe, esse rei perverso, pediu uma aliança com Josafá, que era um rei justo de Judá. Acabe das 10 tribos do norte, estava em Samaria, e Josafá, rei em Jerusalém, e eles fazem uma aliança. O Josafá peca, cai em pecado, e vai com ele a guerra contra a Síria. E então, Josafá fala para Acabe para consultar a Deus. Versículo 5, 1 Reis 22, 5. E Josafá diz Senhor, rei de Israel, rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, muitos, né? E 7. E Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo. Normalmente Josafá teria que consultar a Deus em Jerusalém. Mas este rei pagão com esposa pagã, Jezabel, tinham deuses pagãos, idolatria. No estudo passado vimos como Elias desafiou todos eles e matou 450 profetas de Baal.
e fez juízo, e aí teve bênção na terra, porque começou a chover. Ele fez uma expiação, propiciação pela terra. Teve uma oferta, esses profetas foram matados, sangue, e Deus trouxe a chuva. Glória a Deus. É o juízo de Deus, amados. Nós não podemos ser mais misericordiosos do que Deus. Se Deus matou profetas, e Deus vai matar também no futuro, segundo a palavra de Deus, ainda quando fala em Apocalipse 15, que nós cantaremos o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras. E cantaremos. Por quê? Porque seus juízos são manifestos. Ou seja, no mesmo momento, quando sejamos arrebatados com Cristo, e quando estejamos cantando, nós vamos ver os juízos, Deus matando todo tipo de pessoas da terra, e vamos estar cantando. Esse é o contexto. Salmo 98, toda a criação vai bater palmas, alegrar, porque os juízos de Deus chegam. Então nós temos que estar de acordo com os juízos de Deus. Amar, obviamente, a misericórdia, mas saber que a Bíblia nos ensina em Tiago que a misericórdia se gloria sobre o juízo, ou seja, vai além do juízo. Mas Deus é Jeová Shafat, Deus que julga. 8. E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. Teve um profeta, Micaías, está claro aí. Mas o rei Acabe, como muitos do cristianismo de hoje, preferem falsos profetas, a maioria. Talvez você, tomara que não. Tomara que você agora saiba e entenda: oh, meu pastor está com falsa profecia, tenho que fugir de lá, senão vou ser condenado juntamente com ele, porque teve prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2:12. Mas olha o que diz Acabe: eu odeio porque não profetizo bem ao meu respeito, senão mal. E Josafá disse: não fale assim, ó rei. Então, o que profetizava? Que juízo ia vir contra Acabe. Então, aqui se levantaram falsos profetas, muitos falsos profetas, e Micaías começou a profetizar. Então, versículo 19 fala assim. Lembrem, contexto, Josafá queria a palavra de Deus e, ainda que estava em pecado, por se unir a Acabe. Vemos aí em 2 de Crônicas 18 ou 19 que Deus repreende. 2 de Crônicas, não deixem a primeira. De Reis, 2 de Crônicas 19, diz o profeta Jeú, 19, versículo 1 e 2, e Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém, e Jeú, o filho de Anani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse ao rei Josafá: deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E aí também fala da bondade que ele teve. Então, mas aí vemos claramente a ira de Deus sobre Josafá por causa de ajudar Acabe. Então, amados, vemos aqui que o contexto é que Acabe só queria um conselho de paz para ele no seu pecado. Paz. Entanto, Josafá queria a verdade. E aqui aparece Micaías 19 e diz assim: 19. E ele disse: ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé junto a ele, em sua direita e sua esquerda. Profecia de um profeta verdadeiro de Deus, Micaías. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, o rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote e Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu persuadirei. Alguns dizem, tem a noção que este espírito era o pai da mentira, Satanás. Poderia ser ou não, mas era um espírito de mentira. Vamos ver. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Aqueles que profetizavam bem, paz, não acontecerá nada. Versículo 8, versículo 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: devo ir em batalha contra Ramote e Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará no meio do rei. Ou seja, paz. Não tem nada a ver, não. Sobe, o triunfo, a vitória está contigo. Isso era o que o espírito mentiroso, se foi Satanás ou não sabemos,
na boca de todos os profetas. E ele disse, versículo 22, tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Você já foi, prevaleceu. Agora, portanto, é que o Senhor colocou. Quem colocou? O diabo não. Deus, o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. Claro ou não claro? Quem é aquele que ao final domina, reina sobre todos estes atos? Obviamente, Deus não foi e mentiu, foi este espírito mentiroso que mentiu finalmente. Mas quem entregou, quem colocou, foi Deus, amados. E isto, creio que é o contexto de Jeremias 4:10. Por isso, Jeremias, oh Senhor, querem ver outra passagem? Isaías 19. O Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles. Eles têm feito o Egito errar em toda obra ali realizada, como um homem bêbado cambaleando em seu vômito. O Senhor fez isto. Infundido um espírito perverso. Como um espírito mau de parte de Deus, em 1 Samuel 16, veio a Saul e ele começou a fazer loucuras, literalmente. Loucuras. Amados, por que isto se cumpre em todas as gerações? Porque Deus, desde a lei, não deixem Isaías, desde a lei, diz em Deuteronômio 28:28, por causa do pecado do seu povo, que ia fazer? Deuteronômio 28:28, o Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. Loucura, cegueira e espanto de coração. Então, amados, esta é uma doutrina. Então, quero continuar mostrando doutrina biblicamente falando. Não é um versículo isolado. É algo para todos nós tremermos diante de Deus e temer. Porque se nós, de alguma maneira, não estamos recebendo amor pela palavra de Deus, poderíamos ser entregados a uma forte e grande ilusão de parte de Deus, a operação do erro, para que criamos numa mentira e para que sejamos condenados, amados. É sério, é urgente. Versículo, bom, já lemos 1 Reis 22, é muito claro, um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Isaías 19 já limos, Isaías 29 também, que isso se repete nas cartas de Paulo, especificamente em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, diz, porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo, tem fechado vossos olhos, os profetas e seus governantes, os videntes, ele tem coberto. E a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo, leia isto, eu te rogo. E ele responde, não posso, porque isto está selado. E o livro é entregue para aquele que não é erudito, dizendo, leia isto, rogo-te. E ele diz, não sou erudito. Por conseguinte, o Senhor disse, como este povo aproxima-se de mim, viu? Esse é o cristianismo de hoje. Também como o cristianismo do tempo do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 7, vocês podem ler claramente. Aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram. Cantam, cantam e cantam. Porém, tem afastado seu coração para longe de mim. E seu temor com relação a mim é ensinado pelos preceitos de homens, de doutrinas de igrejas falsas. Faz isto, faz o outro. Não conhecem a Bíblia e ainda podem debater contigo e falar, não é assim. Por isso dizem, aquele que não quer a palavra de Deus, pare de ouvir agora, pare o vídeo agora. Mas aquele que realmente agora está sendo movido a temer, porque a palavra de Deus está sendo explicada, tema a Deus, continue com Deus e afaste-se de todas essas abominações. Portanto, observai, 14. Eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre este povo. Precisamente uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá e o entendimento dos seus prudentes homens será ocultado. Essa obra maravilhosa, cremos, de acordo com Abacuque, capítulo 2 também, que é a trazida ou a vinda do juízo de Deus através da Babilônia, seus juízos. Isaías 44 também.
Isaías 44, versículo 18. Eles não têm conhecido nem entendido, porque Ele, Deus, tem fechado seus olhos deles para que não possam ver e seus corações para que não possam entender. E amados, Isaías 6, que é um dos versículos mais claros que o Senhor também fala nas parábolas do semeador, quando ele fala que as parábolas que estava ensinando não eram para que os homens que ouçam entendam, sino para que não entendam, não vejam e não sejam convertidos. Algo chocante. Leiam a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, se não me engano. Leiam essas parábolas. É chocante saber que o Senhor estava falando para seus discípulos: a vocês é dado entendimento para que vocês entendam o reino de Deus, mas para eles, os que estão de fora, os corações duros, rebeldes, que não queriam seguir o Deus de Israel, que olhos fechados, ouvidos fechados, tudo fechado para que não se convertam. Ou seja, Deus estava enviando um espírito de sono, fechando seus olhos, e nos últimos dias, agora que estão, Deus vai fazer o mesmo que fez com seu povo, que é enviar uma forte ilusão, engano de parte de Deus, para que você, talvez, se não se arrepende e vai cheio à palavra de Deus, cria uma mentira e seja condenado, porque teve prazer na injustiça e não recebeu o amor da verdade. Chocante. Isaías 6 é uma passagem que é citada pelo Senhor Jesus Cristo na parábola do semeador, como dizem Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, diz o comando de Deus para Isaías, depois de que Isaías responde e fala: eu irei, envia-me. Versículo 9, e ele diz: vai e disse a este povo: ouve voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faz o coração deste povo engordar e faz com que seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e entendam com o seu coração, conversam-se e sejam curados. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:32. Senão que se converta e viva. Deus enviou a seu amado Filho Jesus Cristo a morrer e sofrer por nós, ressuscitou para nos salvar. Todo aquele que renuncia a seus pecados, se arrepende e crê no sacrifício, no sangue de Jesus Cristo, como única maneira de ter o perdão de Deus, a salvação de Deus, não por obras próprias, sino pela graça de Deus, por meio da fé, pelo sangue de Cristo, é salvo, é perdoado e continua na verdade até o fim. Mas aqui diz que todo aquele rebelde de coração, todo aquele que se obstina, seja um cristão desviado, seja uma pessoa que deixou o amor de Deus e se rebela e se obstina contra Deus e não quer continuar crendo na verdade e amor da verdade, Deus poderia sim enviar esse engano para que a pessoa nunca mais seja salva. Isso se chama soberana obra de Deus. Isso se chama o que Deus faz que os homens não entendem e não entenderão jamais. Podem ler Romanos 9, por exemplo. Romanos 9, amados, fala com perguntas retóricas. Paulo pergunta e responde. Pergunta e responde. Por exemplo, versículo 16. Assim, pois, não é daquele que quer, nem aquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Quando lidou com Faraó, ele fez isso. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece a quem quer. Agora muitos dizem: então para que me arrependo? Porque Deus manda arrependimento. Então para que creio? Porque Deus manda que creas. Então por que obedeço? Porque Deus é digno de ser obedecido, amado, glorificado em todas as suas obras. E aquele que não faz isso, não crê, não se arrepende, não obedece, é que não quer a misericórdia dele. E Deus
vai enviar essa forte ilusão, essa operação do erro. Tu dirás, 19, perguntas retóricas, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tenha resistido a sua vontade, mas o homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá, coisa humana o que formou, porque tu me fizeste assim? 14, uma pergunta retórica. O que diremos então? Há em Deus alguma injustiça? De forma alguma. 15, porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia, quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Acho que isso está em Êxodo 34. Agora, amados, isto aqui é doutrina de Deus em todo lado. Romanos 1 fala daqueles que continuam nos seus pecados. Versículo 21, por exemplo. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vaos em suas imaginações, e o seu coração insensato se oscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus foi que entregou. Deus também os entregou a imundícia por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afecções vis, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do que contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada ao seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, e até o final, todo tipo de pecados. Amados, Deus entrega. Deus dá o espírito de erro, ou da operação do erro. O Deus les envia uma operação de erro para que creiam mentira, para que sejam tão maldosos como este tipo, homossexuais, lésbicas, pessoas que praticam todo tipo de aberrações e imoralidades no mundo inteiro. Deus entregou. Não reteram a Deus no conhecimento. Não quiseram Deus no conhecimento. De novo, 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Versículo 28. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou. Então, amados, a doutrina das Escrituras é muito clara. Temam a Deus, amados. Se você está desviado de Deus, se você não conhece ainda Deus, não creia que você tem uma certeza no seu arrependimento daqui a 3 anos, não? As coisas só vão piorar. O espírito do erro, do anticristo, os falsos profetas, falsos cristos, o engano vai acrescentar no mundo inteiro. Quem dá garantia? Quem te garante, amado e amada, pelos quais oramos, de que você vai ter a oportunidade de se arrepender? Amados, ainda não acabou o estudo. Vocês vão ver coisas mais temíveis para se arrependerem, talvez. Se não se arrependem agora, já. Isaías 63, versículo 17. Olha que diz Isaías. O Senhor, oh Senhor, porque tu, Isaías orando a Deus, por que tu nos tens feito desviar dos teus caminhos? Oh Deus, por que tu tens nos feito desviar dos teus caminhos? E endureceste nosso coração para com o teu temor. Retorna por amor de teus servos às tribos da tua herança. Se você não tem temor de Deus agora mesmo, que garante que você vai temer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? Que garante que você vai continuar nesse caminho de apostasia e não temer a Deus? E com o coração duro, se queixando contra Deus, que deu sua vida e seu Filho Jesus Cristo por você.
se queixando das situações adversas da sua vida, como se isso fosse o pior que vai acontecer, amados. 200 milhões de demônios irão ser soltos do abismo, segundo Apocalipse 9. As guerras, fomes, pestes, etc. estão escritas. Que coisa mais vocês estão esperando para se arrepender? Vocês estão esperando que Deus já tire toda a possibilidade da sua graça para mover seus corações ao arrependimento? Você está esperando que já a graça não tenha mais entrada na sua vida? A graça de Deus pela qual somos salvos. Você está esperando que você já não tenha mais a oportunidade de ser salvo? Se não entregue e que Deus envie a você a operação do erro, a ilusão forte e grande para você crer na mentira e ser condenado totalmente, para sempre. É isso que você espera? Você quer receber o 666? Você quer receber a marca da besta? Você quer blasfemar contra Deus ainda no meio do derramamento da ira divina de parte de Jesus Cristo, os cálices de Apocalipse 16? Por que tu tens feito desviar dos teus caminhos e endureceste nosso coração com teu temor? As pessoas creem que podem continuar zombando, brincando com Deus. Mas Gálatas 6, 7 diz: de Deus ninguém se zomba. Todo que você semear, também colherá. Se você semeia para a sua carne, colherá corrupção. Mas se você semeia para o Espírito, para a glória de Deus, para a verdade de Deus, para o sacrifício de Cristo, para a vida eterna, você colherá isso, vida eterna. Forte ilusão, endurecimento do coração. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Em todas as sociedades, amados, Deus não muda. Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Abacuque capítulo 3, os caminhos de Deus são eternos. Se ele endureceu Israel por causa dos seus pecados, se ele endureceu ao temor de Deus, qual é o começo da sabedoria, o qual é o princípio do evangelho eterno, Apocalipse 14, 6, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegada. Se você não teme agora, que garante que você vai temer na hora do juízo de Deus, do cálice de Deus, da ira de Deus que seja manifesta no mundo inteiro? Que garante que você vai temer a Deus? Você dirá: não, eu vou ver as coisas chegarem, as bombas. Não, amado, isso não está escrito. O que está escrito é que aquele que não teme a Deus agora, é muito possível que mediante ou por meio da operação do erro, da forte ilusão, porque não amou a verdade, seja entregue a mentira. Tanta mentira que o Senhor Jesus Cristo vai vir com todo o seu poder e glória nos seus cálices da sua ira, destruindo o mundo inteiro, e você ainda vai blasfemar a Deus e não vai crer em Jesus Cristo. Está escrito, amado. Vou ler agora Apocalipse 16. O que você acha que Deus está nos querendo ensinar com Faraó, com a geração do Êxodo, com o povo de Israel? O que vai acontecer no mundo inteiro em breve, sejam 20, 30 anos, 10 anos, 50 anos, vai acontecer, seja na sua vida, na vida de seus filhos. Você pode dizer: ah, não, eu vou passar tranquilo porque não creio que chegue aqui em 30 anos. E seus filhos e seus amigos? Êxodo 7, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Ou seja, enviado de Deus, né? 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó para que ele envie os filhos de Israel para fora de sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó. Quem endurece? Deus endurece o coração. Ele endurece e dá misericórdia a quem ele quer. A quem ele quer, aquele que reage. Oh, sou um pecador miserável, estou indo na igreja,
meses já e não faço nada, estou cheio de pecado, estou escutando falso profeta, prosperidade, profetada, tiro dízimo, engano os pobres, e eu continuo lá, o que estou fazendo lá? Não quero a ira de Deus, não quero que meu coração seja endurecido, não quero que Deus envie essa forte ilusão, essa operação do erro para eu criar mentira e nunca mais poder ser salvo. Capítulo 7, versículo, capítulo 9, versículo 12, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu. O contexto qual é, amados? Todos sabem o contexto. Deus envia seus servos, ele fala, vou trazer este juízo, vou trazer outro juízo, trazia o juízo, e Faraó não queria deixar eles irem. Quem endurecia? Deus. Capítulo 10, e disse o Senhor a Moisés, vai à presença, versículo 1, de Faraó, porque eu endurecerei o seu coração, e o coração dos seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele. Deus quer se levantar e dar a conhecer sua glória às nações. E deu a conhecer sua glória às nações. 20, Êxodo 10, 20. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse os filhos de Israel ir. Capítulo 11, versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante do Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse ir os filhos de Israel da sua terra. Capítulo 11, versículo 11. Não, já li essa, né? Já li essa. 10, 27 também. E endurecerei, e o Senhor endureceu o coração de Faraó. 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todos os exércitos, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor, e assim eles fizeram. Versículo 8. E o Senhor endurecerei o coração de Faraó. Versículo 17. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó. Entendeu? Então, o Senhor está querendo glorificar seu nome, glorificou seu nome, matou os egípcios, e no capítulo 15 diz, então Moisés e os filhos de Israel cantaram o cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação, Deus é meu Pai, e eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor, o Senhor é seu nome. Continua dizendo, versículo 11, quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendestes a tua mão direita e a terra se engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste, com a tua força os guiaste a tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá. A dor tornará os habitantes da Filístia. 15. Então os príncipes de Edom se maravilharão, tremor apoderou-se dos homens. 16. Sobre eles caiu medo e pavor. Agrandeça o teu braço. Então vemos aqui, amados, claramente, a glória de Deus vinda quando Deus endureceu o coração do egípcio, Faraó, dos egípcios. E ele mostrou suas sinais e maravilhas a todos os povos. Para quê? Para que temam a Deus. Amados, se vocês não sabem, o Evangelho eterno é isso. O Senhor reina. Salmo 98, por exemplo. O Salmo 98, Salmo 98, fala, versículo 4, fazei um barulho alegre ao Senhor, toda a terra, Salmo 98, 4, fazei um barulho ao alto, regozijai-vos e cantai louvores, cantai ao Senhor com a harpa e voz de salmo, com trombetas e som de cornetas, fazei um barulho alegre diante do Senhor, o Rei,
Davi anunciava o rei. Isaías anunciava o rei. Todos anunciavam o rei. Esse é o evangelho eterno. O rei reina, o Senhor Jesus Cristo. Como ele venceu na cruz do Calvário e voltará. Cantai o Senhor com harpa e voz de um salmo, com trombetas e som de cornetas, fazei um barulho alegre diante do Senhor, o Rei. 7. Ruge o mar e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que as enchentes batam suas palmas, que os montes se alegrem juntos perante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Com justiça ele julgará o mundo e o povo com equidade. Esse é o caráter de Deus. Toda a criação se alegra. Todos nós vamos nos alegrar quando o Senhor voltar, depois da grande tribulação, 3 anos e meio. Quando ele, a 7ª trombeta, vier com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e nós subamos com ele. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós subimos com ele, nós cantamos o cântico de Moisés. Salmo 99, o Senhor reina, trema o povo. 3, louvem o teu grande e terrível nome. Amados, a falta de temor de Deus, que é uma evidência de pecar voluntariamente, de não servir a Deus, de não querer se submeter ao Rei da Glória, não a homens, amados. Aqui não estamos falando de que você vai para uma igreja e o rei é o pastor. Não! Todos somos lixos, miseráveis pecadores resgatados pela graça de Deus, e cada um deu dons. Deus deu dons a cada um dos homens. Efésios 4. Mas o rei é Jesus Cristo. E ele voltará para julgar a terra. E todos nós cantaremos de alegria, glorificaremos. Apocalipse 14. Lembrem, antes de Apocalipse 14, lembrem que Romanos 11 também fala do que fala Isaías 29. Romanos 11, 8. De acordo com está escrito, Deus les deu um espírito de sonolência, igual que Isaías 29, 10. Espírito de sono. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até este dia. É o que diz Isaías capítulo 6, Isaías 44, etc. É a doutrina de que Deus fecha os olhos, tampa os ouvidos, e Deus envia uma operação de erro para que creiam na mentira. Hoje, os falsos profetas na tua igreja, talvez, falsa igreja, te dizem paz, paz. Tem nada a ver, prosperidade. Pensam aqui, quando Deus está já falando por meio dos seus profetas nas escrituras, que nos preparemos para seus juízos, que muitos já estão enganados hoje em dia e que não vão sair, a não ser que Deus, na sua misericórdia soberana, tire essa operação do erro, tire essa forte ilusão, grande ilusão, como Jeremias 4:10 na versão Almeida, revista corrigida, e possa dar a oportunidade de serem salvos, se está na misericórdia de Deus. Últimos tempos merecem mais atenção, mais temor. Isaías 63:17 diz que ele endurece seus corações ao temor de Deus. Por isso, a maioria das falsas igrejas do mundo inteiro, talvez tua igreja, amada ou amada, honram a Deus com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. E seu temor é somente tradições e mandamentos de homens. Somente. Temível. Apocalipse 14. Fala algo temível, algo glorioso. Aqui vemos a igreja gloriosa dos gentios, triunfante, depois da grande tribulação. E fala da queda da Babilônia também, glória a Deus, do cálice da indignação de Deus, né? Aqueles que vencem. Vou ler capítulo 14, um pouco. Versículo 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, assim como a voz de um grande trovão. E eu ouvi uma voz de harpistas, arpeando com suas harpas. E eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro.
e na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo, lembrem, o fim da grande tribulação dos 3 anos e meio, e eu vi outro anjo voar pelo meio, na vinda do Senhor Jesus Cristo, voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e parentes, e língua, e o povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo para o mundo inteiro, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei. Como a pessoa vai temer se Deus endurece seu coração? Se entrega à forte ilusão, à operação do erro. Não vai temer. Por quê? Porque não recebeu o amor da verdade para ser salvo. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu. Ou seja, no tempo já da consumação, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como diz capítulo 15 e 16, quando ele voltar com os cálices da sua ira para derramar contra os habitantes da terra, contra a Babilônia, anticristo, etc., falso profeta, caiu a grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta, vemos que aqueles que adoram a besta no capítulo 13, na grande tribulação, diz, vão ser enganados. Por exemplo, versículo 12, 13 e 11. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra, os que nela habitam, adorarem a primeira besta, ou seja, o falso profeta, adoraram o anticristo, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. 14, 13, Apocalipse 13, 14. E engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinham poder a fazer à vista da besta. Ou seja, um tempo de absoluto engano pela imagem da besta, pela marca da besta, etc. Que quem vai receber, amados? Aqueles que não recebem o amor da verdade. Aqueles que Deus vai literalmente enganar, não porque ele tem pecado nenhum, não. É porque ele é justo e envia a operação do erro, o forte engano, a forte ilusão para aqueles que não creem a verdade de Deus. Por favor, não tomem esta mensagem em vão, não tomem esta mensagem em pouco, que literalmente Deus já fez no passado e vai fazer de novo, se você mesmo agora está crendo mentiras absurdas, profetadas, e isto e outro. Tenha temor, talvez você já tenha isso, clame a Deus pela misericórdia, talvez Deus tenha misericórdia ainda. Capítulo 14, versículo 9 fala da besta. Versículo 10: este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E aí fala da tragédia de todo aquele que não vai ser salvo. Fala assim, 11: e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso, viu? No inferno, no lago de enxofre, que arde com fogo e enxofre, não vai ter descanso. Dia e de noite, os que adoram a besta e sua imagem, vamos dizer, adicionar todos aqueles que Deus enviou a operação do erro, para que sejam condenados. Porque não amaram a verdade, não receberam a verdade, e se comprazeram, ou seja, tiveram prazer na injustiça, todo tipo de pecado, de coração, de igreja, de falsa doutrina, etc. Escutem bem, aceitar uma doutrina errônea das Escrituras é uma abominação contra Deus. Tanto assim que aqui na mesmo Apocalipse, ao final, diz aqui que acrescentar ou tirar alguma palavra à profecia, as pragas irão sobre ele. Assim que não tomem em vão, em pouco, essas advertências de Deus. E que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência. Outro parênteses. Muitas pessoas estão alumbradas, maravilhadas por vídeos de revelações, de visões, de sonhos, de esto aconteceu. Amados, se tem engano neste tempo, por que você vai acreditar num vídeo que saiu por aí e você vai dizer, isto vai acontecer? Não, creia na Bíblia. Pare de assistir YouTube, esses vídeos escandalosos de saiu do inferno, teve a visão, viu o Senhor e tal. Não parem, amados. Isso que o Senhor Jesus Cristo está advertindo. Cuidado com os falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinos, amados.
A marca do seu nome. 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Continua dizendo, e fala do lagar da ira de Deus ao final. Capítulo 15, eu creio que fala do arrebatamento da igreja. É muito maravilhoso. E eu vi outro sinal do céu orando de admirável, grande e admirável, 7 anjos, tendo as últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Deus prestes a derramar a ira, os cálices e as pragas no mundo, na vinda do Senhor Jesus. E ele viu como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre sua imagem, glória a Deus, depois da grande tribulação, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés. Lembram como cantaram em Êxodo 15? Depois de que Deus endureceu todo o Egito, começando por Faraó. Amados, os egípcios não viram pouca coisa. Os egípcios viram maravilhas que nenhum de nós viu. Olha, se tivesse alguma dessas pragas ou demonstrações do poder de Deus aqui mesmo, se você mesmo estaria maravilhado. Eu falei, não, Deus é Deus. Como quando Elias invocou a Deus e caiu fogo e lambiou água e tudo. Eles viram coisas que poucos homens viram, mas se arrependeram. Não se arrependeram, amados. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Que faz pensar a você que você vai reagir de boa maneira se você não está crendo em Deus, se você é um cristão falso, se você é um cristão morno, se você está amando o mundo e ainda é na igreja, se você não é cristão agora, que você faz pensar você que você é melhor do que Faraó, se Deus não te envia a operação do erro e a forte ilusão para não crer a verdade, se não crer a mentira. Deus mesmo, não tem outro maior que Deus. E se Deus enviar a você a forte ilusão, não tem poder maior no mundo que tire isso de você. A não ser Ele mesmo, se Ele quiser. Faraó e seu exército morreram. Depois de ver sinais e maravilhas tremendas. E ainda perseguiram pelo Mar Vermelho. Viram o Mar Vermelho se abrir. Como paredes de concreto, nessa profundeza, essa obra gloriosa. E eles seguiram atrás. Que isso, amados? Não é uma doideira ou cegueira, não é algo doido. Justamente, é o mesmo que vai. E aí fala, e eles saberão que eu sou o Senhor. E essa é a doutrina da majestade de Deus, absoluta. Para que os homens creiam, saibam que Deus é Deus e que Deus vai fazer nos últimos dias. Aqui, para que Deus seja glorificado na terra. Por isso, temei a Deus e dai-lhe glória. Versículo 7. Capítulo 5 diz, versículo 2: E ele viu como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam obtido a vitória sobre a besta, sobre sua imagem, sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. 3. E eles cantam a canção de Moisés, como cantaram os israelitas em Êxodo 15. O servo de Deus e a canção do Cordeiro, dizendo quase as mesmas coisas. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu, Rei dos santos, e lá fala Rei, o Senhor Rei, em Êxodo 15. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. A consumação, quando diz consumada a ira de Deus, é uma profecia cumprida, que vai ser cumprida em Daniel 9, 27. Quando fala, Daniel 9, 27, e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio desta semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação do anticristo, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação. Quando é a consumação? Quando Jesus Cristo vier a pisar o lagar, a consumar e a destruir os ímpios, o sistema da Babilônia. Quando cai Babilônia, o anticristo, a besta, e ele vai fazer essa consumação. Até a consumação, e aquele terminado será derramado sobre o desolado. Depois vem a restauração.
Consumação, restauração das coisas. Milênio, etc. Glória a Deus. Porque seus juízos foram manifestos. E depois disto, versículo 5, eu olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto, e os 7 anjos saíram do templo, tendo 7 pragas, vestidos de linho puro e branco e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E dos 4 animais dos 7 anjos, 7 taças de ouro e cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus, e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos foram cumpridas. Glorioso poder, amados, demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo, voltando, a 7ª trombeta, preparando-se já para os cálices. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Deus, já demonstrando o seu poder como Deus com o Egito, vai derramar toda a sua ira, amados. É como se caísse um terremoto aqui e nós soubéssemos que Deus o fez. Todo mundo ajoelharia. Como no Peru teve um terremoto em 2007, eu estava nos Estados Unidos. Falaram para mim que no terremoto número 7, é muito forte, em Lima, na capital, se sentiu muito forte. As pessoas se ajoelhavam e pediam a Deus: oh, misericórdia, misericórdia. Diz que saíam umas luzes assim como relâmpagos, algo que não acontece em Lima. E as pessoas estavam aterrorizadas por não sei quantos minutos, que a terra tremeu tremivelmente. Depois disso, o que passou? Todo mundo normal. Mas por um instante, as pessoas se ajoelharam e pediram a Deus misericórdia. Alguns falavam: não, a mãe natureza. Não, por que não pediram a mãe natureza então? Porque clamavam a Deus: Deus, Deus, Deus! Porque sabiam e sabem que Deus é o Todo-Poderoso Criador. Não falam: oh, natureza, natureza. Não. Mas aqui, olha, o que as pessoas, os ímpios, vão experimentar. Obviamente não, eles vão ser arrebatados. O que os cálices demonstram é a absoluta majestade de Jesus Cristo, destruindo o mundo perdido, dando sua ira, cálices, para seus inimigos. E derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma ferida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoraram a sua imagem. Bom, aí já qualquer homem diria: não, vamos nos humilhar. Não, não. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto, e toda alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer: tu és justo, Senhor, tu és justo, que esse que eras e serás, porque tu julgaste assim. Viu? Os justos de Deus. Aqueles que terão a marca da besta, aqueles que será dado a operação do erro, uma forte ilusão para que creiam mentira, são quem? Os injustos, que não receberam o Evangelho, ou que conheceram o Evangelho e não quiseram obedecer ao Evangelho, e Deus se vingará, Ele mesmo, em chama de fogo, para dar retribuição a seus adversários. 2 Tessalonicenses 1 diz: porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. Eu vi outro vindo do altar dizer: ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Viu? Ninguém reclama. Oh, por que está julgando? Por que deste a operação do erro? Por que agora já não pode crer, não pode se arrepender? Porque Deus é justo, Ele avisou. Falou: todo aquele que se arrepender terá paz com Deus. Todo aquele que crer no sangue de Cristo terá paz com Deus. Todo aquele que não receber a verdade de Deus, Deus mesmo envia um poder enganoso, uma operação do erro, uma forte ilusão e engano para que creiam na mentira. Deus mesmo. 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Todo isto era para já todo mundo se arrepender. Não se arrependeram. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória.
E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor. Se arrependeram? Não. 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Guerra contra Cristo, chocante, depois de tantos milagres, tantas maravilhas. 13. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles, a besta, anticristo, o falso profeta, a segunda besta, porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Chocante. Todos os sinais, maravilhas poderosíssimas, e ainda querem fazer guerra contra o Cordeiro. E como hoje, todo mundo conhece a glória da sua majestade, da criação de Deus, e ainda continuam inimigos de Deus, e ainda continuam pelejando contra Deus, pelejando contra a Bíblia, pelejando contra a santidade, justiça, temor de Deus, pelejando, dizendo não quero, não quero, não quero. E a Bíblia diz que são inimigos de Deus, em sua mente com suas más obras. Colossenses 1:21. 15. E eis que eu venho como ladrão, abençoado aquele que vigia e guarda suas vestes, glória a Deus, em santidade e justiça, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. 16. E eles reuniam em um lugar que em língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do seio do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria da sua ira, e toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cuja pedra com o peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Amados, isto tão temível, tão chocante, para pessoas que não receberam o amor da verdade. E Deus, claramente, vamos repetir aí, 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. 11 e 12. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso, por não receber o amor de Deus, o amor do sacrifício de Cristo, para viver segundo Cristo, por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam uma mentira. Forte engano, operação do erro. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na justiça. Todos esses homens de Apocalipse 16, que receberão a marca da besta, 666. Deus não queira que seja você, amado e amada, que endureça seu coração agora, ainda que continue assistindo o vídeo. Falei àqueles que não querem, podem sair do vídeo. Podem sair do vídeo. Mas se você continua até aqui, e você não recebe, não um pouquinho de verdade, toda a verdade, amados, não será poupado. O Senhor promete enviar um engano de parte dele. Por isso o título é O Engano de Deus? Sim, o engano de Deus. A forte ilusão de parte de Deus, a operação do erro da parte de Deus, o endurecimento da parte de Deus, para que creiam uma mentira, porque não amaram a verdade, para que sejam condenados, que não creram na verdade, antes tiveram prazer na justiça. E vou finalizar somente com um versículo em 1 Coríntios 15, uma esperança para todos nós, especialmente nestes tempos de apostasia. Primeiro vemos o engano do nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é perverso, maldoso. Quem o conhecerá? Mas aqui diz: não se engane, não nos enganemos, amados. Temos tempo ainda, temos lucidez, se fala, né? Temos ainda conhecimento, entendimento. Se está
está escutando esta mensagem, Deus está abrindo os olhos, o coração, para temer, lembrem, para temer, e não ser endurecido o seu temor, como diz Isaías 63:17, como o povo de Israel. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Você tem comunicações malignas? Você continua ouvindo falsos profetas, falsos pastores. Você continua ouvindo o mundo. Ao mundo, sim, e seus instrumentos para destruir sua mente e querer fazer você ficar poluído, ficar contaminado, corrompido pelos costumes do mundo. Foge das costumes, músicas, prazeres, todo do mundo que te fazem pecar e te enganam. Oh, não é tão ruim. Vamos desfrutar, vamos preparar, vamos fazer isto, vamos fazer de tudo. E não recebem as advertências de Deus, que é cuidado, vigiem, orem, o tempo está perto. Mais agora ainda, amados. Corrompe, você está corrompido, talvez. Já está corrompido com o mundo, com seus desejos, concupiscências, prazeres do mundo. Você quer todas as coisas aqui, pois se arrepende, ainda há tempo. A forte ilusão talvez ainda não tenha ficado sobre você. Deus está te dando uma oportunidade. E, versículo 34. Despertai a justiça. O que quer dizer isso? Pois deixa a injustiça. Deixa o pecado e que com todo o teu coração busques a justiça de Deus e seu reino. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que você acha? Que no tempo da Terceira Guerra Mundial o Brasil vai ser poupado? Ou alguma nação do mundo vai ser poupada? Não, Deus vai derramar seus juízos, grandes tribulações sobre todo mundo, porque a igreja precisa ser julgada da apostasia na qual está, adorando homens e doutrinas de homens em lugar da palavra de Deus. Leiam o contexto de 2 Tessalonicenses 2. Fala da apostasia. E que nesse tempo da apostasia, quando o homem de pecado se manifestar, Deus ia enviar isso. Vai enviar isso, senão já enviou agora. Quantas pessoas creem nos mormons agora? Nos falsos testemunhos de Jeová. Que se você não faz isto, não vai para outro, não vai para o céu. Todo tipo de seitas malignas no mundo inteiro. E creem como se estivessem vendo. Estão cegados totalmente. A operação do erro já chegou. Despertai para a justiça e não pequeis. Não ameis o mundo, amai a Jesus Cristo, segui a Cordeiro para onde quer que ele vai. Como diz o Apocalipse 14, aqueles que obtiveram a vitória sobre a besta e a marca, o número do seu nome. E cantam o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. A glória, temei a Deus. Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para vossa vergonha. Você entende o tempo que estamos vivendo? Já falei desde o começo. Você sabe que a maioria das pessoas da igreja não conhecem a Deus. Que a maioria das pessoas da igreja se comporta como o mundo, amam as coisas do mundo e são pessoas, segundo a parábola do semeador, 3 tipos de terra que não são salvos ainda. Semente que caiu junto ao caminho, entre pedras e entre espinhos. Sobre pedras e entre espinhos. Somente o 4º tipo de terra foi salvo, que deu fruto 30, 60 e 100 por 1. Caiu em terra boa e dá fruto. É assim sua vida, sua igreja. Conselho, não te enganes, não continues com comunicações com falso cristianismo. Que não corrompam, se você é cristão ou cristã, as boas obras que Deus já fez em você. Desperta, acorda para a justiça e não peques mais. Por quê? Porque alguns não têm conhecimento de Deus. 1 Coríntios, com o ministério apostólico de Paulo e de outros apóstolos, Paulo falava isso. Hoje, no tempo da apostasia, 2000 anos depois, imagina quantos não conhecem a Deus. E minha pergunta para você, finalmente: você conhece a Deus? Você é salvo?
Você foi convertido já? Você nasceu de novo, regenerado? Você tem o amor de Deus em seu coração, o amor da verdade, e você pode dizer: estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. A vida que vivo pela carne, a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20, ou Gálatas 6:14. Longe de mim me gloriar, senão em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado a mim e eu para o mundo. Você é de Cristo. Seja sincero, senão receberá essa forte ilusão de parte de Deus. Por favor, se arrepende e creia hoje o sangue de Cristo. Isso é uma forte advertência. É como um som de trombeta para vocês. Que Deus abençoe vocês. Salve suas almas. Senhor Deus, bendito seja teu nome, Pai. Quem ouviu até este ponto, Senhor, que não deixou o vídeo, Senhor, aqueles que não querem mesmo escutar, não queriam mesmo escutar e não escutaram mais, Senhor, desde o começo. Senhor, que seja dada parte deles, Senhor, neste mundo. E que eles possam ver, Senhor, possam crer que teus juízos cairão sobre eles, Senhor. Especialmente uma forte ilusão, a operação do erro para que creiam mentiras. Muitos, Senhor, estão querendo. Tem misericórdia em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar firmes no teu chamamento, para não crer mentiras mais. Para, Senhor, nos afastar, Senhor, de toda injustiça, Senhor, de não ter comunicação, Senhor, com as obras infrutíferas das trevas, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos pastores, falsos pregadores. E se ouvir tua voz por meio da tua palavra, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, desperta a nossa justiça, Senhor, não pequemos. Senhor, e te pedimos, Senhor, que não usamos, Senhor, más comunicações que corrompem, Senhor, nossas almas. Senhor, dá olhos, Senhor, para ver e ouvidos para ouvir todo aquele que chegou até este ponto do vídeo, do ensino. E tem misericórdia e salva, Senhor. Salva e restaura. E prepara, Senhor, cada um de nós para estes juízos, Senhor, para estes dias de glória, que serão para nós alegria, para muitos serão, Senhor, dias de tragédia, Senhor, dias de trevas, de ira, Senhor. Tem misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.